Começando mais um pré-jogo aqui no canal da Bolívia que me emociona, dessa vez para comentar do jogo entre Sampaio Corrêa e MAC, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ia falar maranhense, do Campeonato Brasileiro, aonde o Sampaio acabou empatando por 1-1. Beleza? Eu vou dar um parâmetro rápido desse jogo e tentar não ter vícios de linguagem durante esse vídeo. Esse vídeo ele vai subir limpo, eu não vou nem fazer edição nem nada do tipo. Porém, vamos chegar ao ponto. Foi o jogo onde tinha de um lado a equipe que passou um tempo sem jogar, só treinando, totalmente mudada, e de outro uma equipe campeã, mas que vinha de uma ressaca e de uma sequência de jogos. Então era um jogo que tinha certo favoritismo, mas também poderia prezar pelo equilíbrio, mesmo que eu não achasse isso antes do início, do pré-jogo, mas que certo ponto acabou prevalecendo durante a partida de hoje. De um Sampaio, que ele veio escalado com os seguintes nomes de Renan Rinaldi, Bal, Ian Christian, Wesley Barbosa, Cavi, Thiago Rosa, Adriano, Jair, Jean Ítalo, Nadson e Pimentinha. O primeiro ponto a colocar é que o nosso querido Zé Augusto escalou mal. Essa que é a realidade. Ele acabou escalando muito mal a equipe do Sampaio. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também. E até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Griffiths. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Griffiths, nosso cupom BQM1923, não esqueça, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. E o principal erro da sua escalação foi justamente escalar Nadson e Pimentinha na equipe do Sampaio, beleza? O Jean Ítalo, ele até que foi bem. Ele faz ali a sua função, ele consegue fazer o pivô, consegue exercer o trabalho que ele tem que fazer. Entretanto, Pimentinha não conseguiu jogar bem. O Pimentinha parece que depois desse tempo, parece que ele que estava jogando pela Imperatriz, morto, cansado, morreu no primeiro tempo. E o Adriano um pouco mais abaixo no jogo de hoje, mas muito pelo conjunto, porque o conjunto de ataque estava muito improdutivo. A gente até pode ter até um atacante que consiga chegar e fazer suas jogadas, porém precisa dar munição para ele, a bola precisa chegar e é o que falta. E aí a entrada do Nadson é porque simplesmente ele não rende, ele continua não rendendo, não tem por que ele continuar e ele tá ali na equipe titular, sendo que claramente ele demonstrou que não consegue render nem como ponta, nem como meio armador. Então é um jogador que já era para entrar na lista de dispensa como outros que vão saindo, inclusive Yamada, Alan e assim por diante, que estão dizendo que está na lista de dispensa. O Nadson era para estar nessa lista, beleza? Porque já mostrou que não rende no Sampaio, já mostrou que é um jogador que, infelizmente ou felizmente, não é feito para jogar aqui. E já estamos 3 anos tentando com ele e nada disso. E eu já estou batendo nessa tecla há bastante tempo. Ok? Então já começa errado com a escalação. Então a escalação já não foi muito boa. Mas o jogo em si foi se desenrolando, porque o MAC entrou para o empate. Era um MAC cansado, era um time muito carregado, era um time que ainda estava comemorando o título e tinha esse jogo importante. E jogando fora de casa, né? Porque o mando era do Sampaio, decidiu que era melhor jogar pelo empate. E foi assim. Se defendeu bem até como pôde e jogou pelos contra-ataques. Não à toa o primeiro tempo foi um primeiro tempo de volume da equipe do Sampaio. Essa que é a realidade, um primeiro tempo de muito volume, mas nada de
jogadas concretas. Era uma jogada aqui, cruza na área, o zagueiro tira, puxa para lateral, o zagueiro corta, puxa ali para dentro da pequena área, dá um toque para o meio, o zagueiro corta. Então era esse tipo de jogada, mas nenhuma produtividade, não fazendo o goleiro Jean trabalhar. E isso se continuou ali até próximo dos 40, 41 minutos. Quando o Jean falha junto do zagueiro que era o Kevin, se eu não estiver enganado, acaba falhando. E no meio da indecisão desses dois, não vou pesar só para o Jean. A zaga em si, os dois ali falham e a bola, vamos dizer, sobra ou é aproveitada pelo Jean Ítalo para chegar, dar um toquezinho e botar para dentro do gol, fazendo seu primeiro gol pela equipe do Sampaio. E já mostra que é um maluco diferente, porque o Alan James não faria isso. E aí a questão que eu comentei também nos meus stories, que entra, infelizmente na má fase o azar acompanha, porque logo em seguida o Sampaio acaba fazendo uma falta que não era necessária, uma falta besta no meio de campo, e o Jorge acerta um chutaço. Aí a partir disso a gente vai pro segundo tempo, e no segundo tempo é um jogo muito pegado, é um jogo muito lá em cá, é um jogo interessante de assistir, onde as duas equipes estão abertas, atacando e se defendendo. E esse jogo fica nesse lá e cá, fica nesse lá e cá. Acontece as mudanças por parte do Sampaio, como a saída de Pimentinha, a saída de perdão de Nadson e a entrada do Cássio, que para mim foi acertada, porque era o Cássio para entrar jogando. Era o Cássio que deveria entrar como titular. O Eric Carral, aí eu tenho as minhas discussões, alguns dizem que entrou bem, outros que não, mas é um jogador que a gente vê que é um pouco mais arisco, que pode realmente tentar algumas jogadas de dribles, de efeito e uma jogada de progressão que possa abrir defesa. Então, é um jogador que pode ser interessante para a equipe do Sampaio Correia. Se não era isso, tem também o Paulo Vitor, tem também o Enzo, são esses jogadores que estão aí na equipe, porém teve essa entrada do Eric Carral ali por volta dos 20 minutos, com a saída do Pimentinha e depois também a saída do Jean Ítalo para entrar o João Carlos, que aí ele já não foi tão bem. E o Sampaio foi fazendo essas mudanças para tentar oxigenar a sua equipe e foi conseguindo. Foi conseguindo dar esse resultado, foi conseguindo tentar chegar, tentar pressionar, até a certo momento conseguiu alguns chutes, mas assim, fazer o goleiro trabalhar? Não, porque ainda continua com esse BO ainda do goleiro ficar tranquilo, porque o Sampaio não conseguia ter proatividade para isso. Aí eu acabei esquecendo que o Sampaio no primeiro tempo teve uma falha ali por volta dos 30, 31 minutos, que houve um cruzamento para dentro da área, ninguém marcou, mas sorte o zagueiro, se eu não estiver enganado, do MAC, tocou na bola, sendo que ele estava impedido, o Clesson tinha tocado primeiro, já tinha desviado o suficiente para a bola entrar no gol, e o zagueiro foi completar, e ele estava impedido, e isso invalidou o gol da equipe do MAC, mas o MAC ainda teve uma chance ali no primeiro tempo de já sair na frente. Foi chegando no segundo tempo, o jogo foi ficando equilibrado, muito lá e cá, muito cá e lá. Houve uma chegada ali por volta dos 33 minutos com o Carral, que o Jean defendeu. E ali foi o Jean, botou até um pouco o Jean para trabalhar, também botaram o Renan para trabalhar, mas nada tão assim, meu Deus, grande chance de gol. E por fim, o jogo acabou 1-1 com o final de jogo bem movimentado. O Sampaio teve uma chance ali num chute de novo do Cássio, que acabou pressionado e o Jean defendeu. E outra que o atacante do Max saiu praticamente na lateral sozinho, sem nenhuma marcação, e chutou para o Renan fazer uma boa defesa. Então, essa foi em si o resumo do jogo. Um jogo bastante equilibrado, o jogo onde o Sampaio consegue esse ponto, mas não é suficiente para o que vem depois, que é pegar o Maracanã em Maracanã 1, um time que está bem, mesmo que não esteja bem na Série D, está bem na Copa do Brasil. Então vai ser um jogo muito, muito, muito difícil. E o grupo que tende a ser muito apertado, a ser complicado. E uma vitória hoje seria essencial, o que não aconteceu. Então, Sampaio, como foi dito, né, foi dito pela Clara no Stories e foi trago na nossa live, precisa ter senso de urgência. Então é isso. Curta, comente, compartilha, diga se você concorda, diga se você discorda. Fique à vontade. É isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Tchau.